maravilhosa, bom dia. Bom dia! Gente, que introdução linda! Muito obrigada por essa introdução. Obrigada, Mauro. Obrigada, Rebeca. É para mim um prazer, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Espero que esse papo seja realmente incrível, porque você aumentou tantas expectativas que eu quero poder Não, corresponder. vai ser, vai ser. Eu conheci a Ariadne quando fui participar, olha que legal, deste primeiro Congresso Nacional das Mães da Resistência. Ganhei até uma plaquinha. Ganhei até uma plaquinha. Conheci a Ariadne lá, fiquei demais impressionado. E desde então, isso foi uns 2 meses atrás, um pouco mais, e desde então tenho esse desejo de trazê-la aqui para conversar. Ariadne, primeiro, dá para nós, a questão do HIV/AIDS ainda é uma questão de muito desconhecimento na sociedade. Então, conta para nós, em primeiro lugar, um pouco do contexto, né, em que estado e estágio está a doença no mundo inteiro, mas, sobretudo, aqui no Brasil, e como é que está a luta contra o HIV/AIDS. Muito obrigada pela pergunta, Mauro. Eu também estava muito ansiosa, né, e feliz com o convite. Falar um pouquinho do cenário da AIDS no Brasil e no mundo, a gente vai precisar lembrar um pouquinho de como a AIDS surge e por que que o Programa Conjunto das Nações Unidas, ele se funda, né, a partir de todas essas perspectivas que a ONU tem, de algo que pode se tornar catastrófico se não houver uma estratégia global estruturada para que todo mundo possa ter uma saída desse problema. Então, a AIDS em 1980, ela era um problema, como foi o caso da Covid. A Covid rapidamente foi catalogada, foi descrita, entenderam qual tipo de vírus. No caso da AIDS, não. Ela já existia, e aí quando ela começa a afetar um grupo diferente de pessoas, né, que começam a estruturar um pouquinho melhor a preocupação dos governantes, principalmente dos países de Europa e Estados Unidos, a gente começa a ver também uma corrida atrás da recuperação dessas pessoas, mas pela ótica e pelo viés capitalista que a gente tem nas indústrias farmacêuticas. Então, os primeiros anos de luta contra a AIDS foram de luta e de luto. Quantas pessoas viram seus parentes, seus entes queridos falecerem e não sabiam sequer o que fazer para ajudar essas pessoas. Então, naquele momento, houve a necessidade de criar um programa para tentar combinar uma resposta global, assim como a gente viu no caso da Covid-19, vírus, bactérias, enfim, eles não vão escolher as pessoas que vão infectar, mas determinados comportamentos vão expor as pessoas a maior risco. E quando a gente fala de um grupo populacional que já era estigmatizado, que desde 1969, lá na revolta de Stonewall, estava tentando adquirir direitos, ainda estava pensando nos direitos mais básicos e fundamentais humanos, né? Pedindo pelo reconhecimento de suas existências como parte da possibilidade de viver a história que eles queriam criar. Aí vem a AIDS como uma preocupação, e aí acontece o uso, né, a gente viu também isso acontecendo agora, acho que isso dá uma ajuda para refrescar a memória das pessoas, que é, quando se usa politicamente uma doença, a chance de dar errado é muito grande. E a gente viu essa doença, a AIDS, ela foi usada politicamente para criar de novo aquele pânico moral em relação às pessoas LGBT, principalmente homens gays, mulheres transexuais, e tudo isso acontece num período importante, que é importante relembrar também, né? A nossa democracia é muito recente, o processo de redemocratização que acontece em 1985 acontece exatamente no período em que a AIDS é um grande boom. E existia uma necessidade muito grande das instituições, na época, livrarem um pouco aquela imagem que foi criada do processo da ditadura, que é óbvio
que traz consequências. Então começa-se a perseguição de corpos dissidentes, começa a perseguição de pessoas travestis e transexuais como operações, inclusive divulgadas na mídia. Então teve a Operação Tarântula em São Paulo, teve várias operações que pegavam essas pessoas que já estavam extremamente marginalizadas, vulnerabilizadas, que só tinham a prostituição porque não havia a menor possibilidade de se viver. Eu vivi nos anos 90 toda a minha adolescência enquanto mulher trans e a vida adulta enquanto mulher trans, e sabia da dificuldade que era sair na rua durante o dia. A noite era o único lugar onde a gente talvez pudesse sair na rua e não ser estranhada, não ser discriminada. E aí ainda havia uma operação policial específica para prender essas pessoas, né. Quantas pessoas desapareceram durante esse período. Então, é muito importante lembrar, e aí acho que agora eu faço jus também ao meu doutorado, né, em psiquiatria, lembrar um pouquinho do que Freud nos traz, né, quando ele fala do mal-estar na cultura, no seu livro, e aí ele cunha um conceito de narcisismo das pequenas diferenças, a gente vai ver exatamente esse processo acontecendo. É nas pequenas diferenças que você cunha esse narcisismo que vai fazer com que algumas pessoas, algumas populações, alguns grupos, se sintam empoderados para tirar direitos de outros, né. Então, por conta dessa diferença, por conta dessa questão sexual, que também envolve um outro aspecto psicológico importante que está sendo muito utilizado hoje em dia, né, é importante a gente lembrar que, quando a gente não conhece o mínimo da psicologia, a gente está no mês de janeiro branco, é importante falar sobre isso, a gente é facilmente manipulado. E para não ser manipulado, a gente precisa não só ter acesso à informação de qualidade, mas principalmente ter acesso a um outro tipo de informação, que é com relação à sua própria história. É entender dentro da sua própria história qual é todo o legado ancestral que pessoas como você já cunharam, para que você possa entender qual foi o caminho feito até aqui, e a partir daqui, o que que eu posso fazer, o que que me falta, qual é a minha parte, né, a minha parte a partir daqui qual que é? Se eu quero lutar pelos direitos da minha população, o que ainda falta? Então, Uhum. eu acho que a gente começa a nossa conversa pensando nesse cenário do que é o HIV, de como o NAIDS surge, por que que o NAIDS surge, né, então um programa da ONU, né, um programa conjunto que coordena ações de 11 agências, fundos e programas. Por que que o NAIDS tem esse aparato gigantesco? Para enfrentar uma epidemia que a gente às vezes até escuta, né, "Ai, não é mais a mesma coisa e tudo mais". Sim, a gente tem de 2004 para 2022 para 2023 um índice de infecção entre 43.000 novas infecções, né. A gente ainda tem um cenário muito importante a ser enfrentado. A gente ainda precisa dizer que diversos estados da federação ainda têm crescimento, e essa é mais uma das urgências que a gente tem que lidar, porque enquanto todas as pessoas não estiverem com acesso ao tratamento, a gente nunca vai conseguir fazer com que a AIDS deixe de ser um problema de saúde público, porque hoje em dia, com os tratamentos super eficazes que nós temos, a gente é capaz de, impedir, né, de bloquear essa cadeia de transmissão, oferecendo a medicação antirretroviral para essas pessoas, deixando a carga viral delas indetectável, via sexual o vírus não é mais transmitido. Então a gente Uhum. consegue, inclusive, impedir esse processo. Legal. Obrigada, Rebeca. Ariadne. Olha só, a Ana Barbosa, ela diz que maravilha trazer uma pessoa desse nível. Sou psicóloga e já trabalhei em projetos da USAIDS aí em Brasília nos anos 90. Hoje já estou aposentada. Francisco Xavier Santana, fórum essencial na nossa luta pela democracia e justiça, e a gente não faz essa luta sem pessoas como você, Ariadne. E aí, queria que você explicasse para a gente o que é estar indetectável. As pessoas, isso significa que as pessoas foram curadas ou não foram curadas? Explica para a gente. E também se há uma gama de remédios disponíveis na rede pública para essas pessoas. Eu tenho conhecimento do PrEP, né?
mas acho que há uns 2, 3 anos atrás eu fiz uma matéria também aqui na Zona Sul de São Paulo falando sobre a falta desses medicamentos nos postinhos, nos postos de saúde UBS. Então, explica para a gente esses pontos, o que é estar indetectável e se há a gama de remédios suficientes para isso. Sim, temos sim, a medicação antirretroviral que é disponibilizada no Brasil é uma das menos tóxicas e de maior eficácia, né, dentro do organismo humano. O que é importante saber é que essa mesma medicação antirretroviral que serve para controle do vírus em pessoas infectadas, em pessoas vivendo com HIV, ele também tem outros formatos. Então a gente tem a PEP e tem a PrEP, que são métodos de prevenção. Um deles antes e outro deles depois da exposição. É importante lembrar que essa medicação, ela só foi possível lá a partir de 1996 mesmo, quando se cria, então, se consegue decodificar o que é necessário, os inibidores de transcriptase reversa e todos os outros, e se faz um antirretroviral que tem uma eficiência maior. A pessoa com carga viral indetectável significa que ela começou a tomar a medicação e a medicação conseguiu eliminar todos os vírus dessa corrente sanguínea, reservando todos eles em lugares que a gente chama de santuários. Santuários por quê? Porque esses lugares são escondidos do corpo humano, não tem fluxo de corrente sanguínea passando por eles, então eles ficam muito escondidos em gânglios e eles não vão replicar esse vírus enquanto o antirretroviral estiver no organismo. Porque à medida que o antirretroviral entra, ele alcança a corrente sanguínea e ele impede principalmente esse processo de contaminação da célula de defesa. Quando ele impede o processo de contaminação da célula de defesa, ele impede, por isso, a replicação dos vírus. Então vai diminuindo, 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 até que a carga viral fique indetectável. É, mais que isso, né? Essa mesma tecnologia usada para prevenção, que é o caso da PrEP, então, uma pessoa que tem exposições de risco, não quer fazer uso de preservativo, às vezes não confia no parceiro sexual, às vezes tem outro tipo de relação, quer manter. Eu acho que é uma questão de autocuidado também, né? A pessoa ela quer ser responsável pelo autocuidado dela e não terceirizar essa responsabilidade para o outro. Ela pode fazer o uso da PrEP, e aí a PrEP, ela sendo tomada, né, diariamente, um comprimido por dia, sob a orientação médica, muito importante dizer isso, né? Com a orientação médica, ela vai ter a possibilidade aí de não se infectar em relações sexuais sem preservativo, porque o organismo dela já vai estar protegido com essa camada antirretroviral que está na corrente sanguínea dela. Então, quando acontece a infecção, mesmo que ela transe com uma pessoa que tem carga viral altíssima, que nunca fez tratamento e tudo mais, ela está protegida, porque a corrente sanguínea dela já tem aquela dosagem da medicação que vai impedir não só a célula de defesa de ser infectada, como também de replicar o vírus caso uma dessas células ainda seja infectada. Então, esse é o PrEP. E a PEP é a profilaxia pós-exposição. No caso da profilaxia pós-exposição, a pessoa tem até 72 horas, e é importante explicar esse processo, né? Porque como que acontece na soroconversão? O que significa soroconversão? Uma pessoa está negativa e vai se tornar positiva. Esse é um processo que vai acontecer biologicamente, pelo processo biológico, em até 14 dias, essa infecção. Então, teve uma relação hoje, daqui uns 14 dias mais ou menos, é que a célula de defesa, que já começou a replicar o vírus, vai ter vírus suficiente para ser detectado num exame. Então, antes disso, a gente precisa começar o tratamento da PEP. Até 72 horas. Quanto antes, melhor. Você tem 72 horas, porque se a gente contar que a relação aconteceu hoje, até que esse vírus que está dentro do esperma consiga penetrar a mucosa da vagina, a mucosa do ânus, e aí alcançar a corrente sanguínea, eu tenho tempo de tomar a medicação, revestir a minha corrente sanguínea Uhum. toda antes desse vírus chegar e alcançar a corrente sanguínea, por isso ele não vai conseguir fazer a contaminação da célula de defesa, que é quem replica o vírus. Então, tendo explicado isso, a gente tem antirretroviral para pessoas que vivem com HIV e AIDS, a gente tem PEP para quem teve uma exposição de risco,
e precisa dessa medicação usada por 28 dias para impedir a soroconversão, e temos a PrEP, que também está disponível para as pessoas que se sentem passando por mais situações de risco com mais frequência, né? Às vezes essas pessoas têm um ritmo sexual, porque é muito importante também a gente levar em consideração esse outro aspecto. Quando a gente fala de HIV/AIDS, a gente necessariamente vai falar da coisa mais tabu que nossa sociedade tem, que é a sexualidade humana. A Uhum. sexualidade humana, ela não pode ser julgada. Cada pessoa tem um nível de libido, cada pessoa vai usar a sua libido da forma que, né, que melhor lhe convém. Então, é importante que a gente também crie estratégias para proteger essas pessoas, independente de suas condições, de suas relações, dos seus comportamentos sexuais. Esse é o trabalho da ONU. A gente não vai definir quem merece e quem não merece algo. A gente vai cuidar de seres humanos. Então, todos os seres humanos são importantes. Mais importante ainda é oferecer para eles o direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade. Esse é um cenário que você traz, é uma maravilha, né? Você pensar que nos anos 80 até meados dos anos 90, estar com HIV e AIDS era condenação à morte, é condenação à morte em curto prazo, né? Que realidade, as pessoas hoje têm vida normal. Eu lembro, sabe, o padre Júlio Lancelotti, nos anos 90, ele construiu as casas vida, ele montou as casas vida para atender crianças com HIV e AIDS. E ele disse que ele é da área do serviço social, ele ia na FEBEM, e porque eu, no começo, gente, vocês fazem, quem não vive essa não tem ideia do que é. Diz que iria na FEBEM e os bebês ou crianças de até 2, 3 anos que tinham o HIV e AIDS, ninguém encostava neles. Os funcionários da FEBEM tinham medo de ser infectados, então essas crianças, além de estarem doentes, eram largadas, eram abandonadas. Aí ele montou as casas e falou: vem para cá, né? E começou a levar. Só que ele diz o seguinte: início dos anos 90, quer dizer, elas morriam uma atrás da outra. Era desesperador, né? Elas iam para casa e iam morrendo uma atrás da outra. Aí diz que ele vai na capela de uma das casas um dia, ajoelha, reza, sempre muito forte, né? E aí diz assim: Deus, ou o senhor desiste, ou eu desisto. Não está dando mais, né? E aí, no ano seguinte, veio o primeiro coquetel, né? E aí as crianças começaram a se recuperar e estão vivas. Algumas delas são hoje adultas saudáveis, estão aí, têm filhos, têm família, né? Então, realmente, é uma coisa muito, muito impactante essa transição bonita que a humanidade, de um jeito ou de outro, conseguiu fazer, né, Ariadne? Muito forte. Muito obrigada por essa menção ao nosso amado Padre Júlio Lancelotti. Eu também, inclusive, conheci algumas dessas pessoas que foram cuidadas pelo Padre Júlio Lancelotti na época em que eu trabalhava na Cracolândia, em São Paulo. Tive a honra e o prazer de conhecê-lo, de conhecer o trabalho dele e de também colaborar de alguma forma nesse processo todo. E sei o quanto foi difícil essa década de 90, e aí a gente também pode mencionar uma outra pessoa muito importante, que foi Brenda Lee. Brenda Uhum. Lee foi uma travesti que viveu na Itália, viveu na Europa durante algum tempo, juntou um dinheiro, veio para o Brasil em plena década de 80, ainda existia um preconceito, uma discriminação muito grande sobre as pessoas vivendo com HIV, e ela cria o Palácio das Princesas, que foi a primeira casa de acolhimento para pessoas vivendo com HIV no Brasil, e foi uma estratégia que foi copiada no mundo todo. É importante lembrar que veio da mão de uma mulher travesti essa experiência, né, porque na época, é como o senhor falou, Mauro, não tinha as pessoas sentiam medo de pegar no colo. Eu passei diversas vezes
no começo da minha vida adulta, assim que eu descobri o HIV, por situações horríveis, né, de separar em copo, separar em prato, de não ter contato com o familiar, de ter medo de me colocar no mesmo lugar que pessoas da família, sabe, umas coisas muito fortes mesmo, e que impactam na sua vida, na sua autoestima, impactam na sua saúde mental como um todo. Eu acho que é importante dizer que as pessoas que viveram o início da epidemia de HIV/AIDS, elas vão se lembrar com muita dor e e com muita angústia desse período, porque para elas ainda há uma lembrança desse processo aí de desumanização das pessoas vivendo com HIV/AIDS. E hoje em dia, por mais que a gente tenha tecnologias tão eficientes, a gente ainda tem preconceito e discriminação que impedem que pessoas que vivem com HIV busquem o acesso a essa medicação, busquem o acesso a esse tratamento que está disponível no SUS. Então, a gente precisa trabalhar na redução do estigma e da discriminação, mas quanto mais a gente tenta fazer isso, mais a gente vê movimentos contrários, movimentos tentando levar a população LGBT de novo para aquele lugar de marginalidade, para aquele lugar de arriscado, de perigoso, e é isso que a gente ainda continua fazendo até hoje, no Brasil e no mundo. Perfeito. Legal. Rebeca, estamos caminhando para o fim. Acho que tem uma questão chave ainda, né? Exatamente. Tem um trecho aqui, deixa eu ler para vocês. Para proteger a saúde de todas as pessoas, é preciso proteger também os direitos de todas elas, né? Esse será o tema global do NAID de 2024. Em que medida, Ariadne, para a gente encerrar, isso se liga ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, que acontece agora, né, daqui a poucos dias, no dia 29 de janeiro. O que vocês estão planejando para isso? Rapidinho para a gente encerrar. Muito bom. Bom, é importante dizer que, por que a população trans, né, e a visibilidade trans é tão importante, por que é tão importante também a gente debater ainda HIV/AIDS nessa população, porque na carga global a gente tem um estudo, alguns estudos já de revisão sistemática e meta-análise que demonstram ainda o quanto a carga global de HIV/AIDS no mundo está concentrada na população trans. Isso por quê? Porque a gente ainda tem 70 países que criminalizam a existência dessas pessoas, a autodeterminação dessas pessoas. A gente ainda tem países eh, que têm permissão para prender as pessoas simplesmente por serem quem são. E a gente ainda tem uma discriminação muito grande nos outros países que já possuem garantias fundamentais de direitos para essas pessoas. No entanto, à medida que a gente busca a visibilidade, agora 20 anos de visibilidade trans, né? A ANTRA e o IBRAT estão criando aí uma marcha aqui em Brasília, vai ser muito bacana. Com certeza o NAID estará presente também. E o que é importante agora não é só mostrar visibilidade, mostrar que nós temos humanidade, que nós contribuímos de forma bastante consistente para essa sociedade que a gente quer ver, né, para um marco civilizatório onde todas as pessoas são respeitadas. Não só isso. A gente precisa também lidar com as faltas, aquilo que a gente ainda não tem. A gente ainda não tem direito de permanecer nas escolas, a gente ainda sofre de evasão escolar. Essa foi parte da minha realidade, né. Eu tive que criar outras estratégias para continuar seguindo em frente nos estudos. E isso é muito importante, trabalho a mesma coisa. Se a gente olha para as pesquisas de inclusão e diversidade no trabalho, a gente ainda vai ver um pedacinho um pedacinho bem pequeno dessas pessoas trans ocupando espaços. Ainda é muito mais fácil encontrar pessoas trans em cargos de entrada. É muito difícil você encontrar pessoas trans em cargos de liderança, assim como foi com a população negra. É muito importante que a gente lute contra todas as formas de discriminação. E aí vem a última parte, né, que é não adianta a gente falar de visibilidade trans, a gente falar de todos esses processos, se a gente não levar em consideração que existem interseccionalidades que vulnerabilizam ainda mais algumas de nossas populações, principalmente a população trans, preta, periférica, que vai sofrer discriminação, vai ter menos acesso a qualquer tipo de proteção de sua dignidade enquanto ser humano, e vai também ser muito mais vulnerável à exploração
sexual, porque essa é uma forma de que o mundo hoje, né, o mundo que a gente vivencia hoje, de alto desempenho e tudo mais, ele vai usar algumas pessoas para cargos específicos e vai explorar essas capacidades ao máximo, e outras pessoas vai jogar à margem simplesmente para servir de bel prazer do patriarcado que ainda estrutura a nossa sociedade da forma como ela estrutura. É importante que a gente olhe para as pessoas trans, porque elas existem desde as suas infâncias. Quem aqui não conhece uma pessoa, uma criança, que você olha e você pensa assim: "Nossa, eu acho que". É esse pensamento, quando você faz esse tipo de pensamento, você já tem uma certeza. Essa pessoa sim, tem uma forma de expressar seu gênero que é diferente Uhum. daquela atribuída por nós para essas pessoas. O masculino e o feminino criados pela sociedade não vão combinar com ela. E o que que a gente vai fazer com essa pessoa? Vai bater? Os casos de Uhum. infanticídio são muito provocados em função dessa discriminação e desse preconceito que o próprio patriarcado fomenta. Então a gente precisa lutar também contra isso, para que pessoas, crianças, adolescentes não sofram violência, não morram assassinadas simplesmente pelo fato de que os pais ou a sociedade acredite que elas não poderiam se comportar daquela maneira. As pessoas têm comportamentos que naturalmente vão exemplificar quem elas são, no mais íntimo dos seres delas. E a gente precisa protegê-las para que elas sejam capazes de ser quem são e serem amadas sendo quem são. Perfeito, maravilha. Nossa, Ariadne, muito forte tua presença aqui, muita gente pedindo e nós vamos atender para que você volte outras vezes, vamos repetir Claro. essa conversa mais adiante, em outros momentos. A gente conversou com a Ariadne Ribeiro Ferreira, ela que é oficial de Igualdade e Direitos do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, UNAIDS. Ela é professora, pesquisadora, especialista em dependência química, tutora na Columbia University, na Universidade de Columbia, traduzindo, num programa de empoderamento feminino, mestra e doutora do programa de psiquiatria e psicologia médica da Unifesp e está no NAIDS desde 2019. Obrigado demais. Obrigado. Eu que agradeço. Agradeço Obrigada, muito. Mauro. Obrigada, Rebeca. Um grande beijo. Muito bom.